Imagine uma pessoa que, ao ser insultada, responde com serenidade, que diante da provocação abaixa a voz ao invés de gritar, que não vê o outro como inimigo, mesmo quando é ferida por ele. Esta pessoa não é fraca. Ela é poderosa com uma força rara, a doçura. São Francisco de Sales não foi apenas um mestre espiritual. Ele foi o grande apóstolo da mansidão. Um homem que enfrentou calúnias, rejeições e agressões com uma paz que desarmava os corações mais endurecidos. Vivemos tempos em que a ira parece ter se tornado uma virtude. Explodir é visto como sinal de autenticidade. Quem grita, quem se impõe, quem humilha, é aplaudido. Mas essa cultura da violência só revela um mundo ferido. E no meio desse caos, a voz de São Francisco de Sales nos chama a um caminho completamente oposto. O domínio de si, a doçura nas palavras, a firmeza sem brutalidade. Ele não propõe a omissão, mas a coragem de ser manso. Nada se ganha com a força. Tudo se ganha com o amor. Essa frase de São Francisco resume a alma do seu ensinamento. Ele sabia que a ira desfigura a alma, enquanto a doçura a eleva. E não se tratava de uma teoria bonita. Era vida vivida. Um bispo que, mesmo perseguido, nunca revidava com dureza, que corrigia com amor, que evangelizava até os mais hostis com paciência e firmeza. Este vídeo é um chamado, não para os fracos, mas para os verdadeiros fortes, os que sabem dominar a si mesmos, os que escolhem a paz quando todos escolhem o conflito, os que se deixam transformar por Cristo a ponto de transbordar em amor, onde antes havia ódio. Porque a verdadeira força não está em reagir, mas em se conter. Não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E isso, São Francisco de Sales nos ensina, é o caminho da santidade. São Francisco de Sales cresceu em uma época turbulenta, marcada por conflitos religiosos e divisões violentas. Ainda jovem, viu como palavras duras e atitudes agressivas não apenas afastavam os corações, mas os feriam de maneira quase irreversível. Foi nesse cenário que ele decidiu seguir o caminho da mansidão, inspirado pela vida de Cristo, e não se tratava de uma escolha ingênua. Era uma decisão corajosa, tomada com plena consciência do quanto a doçura exige força interior. Quando enviado como missionário à região do Chablais, um território profundamente hostil ao catolicismo, Francisco enfrentou portas fechadas, insultos e ameaças. Qualquer outro teria respondido com confronto ou desistido diante do ódio, mas ele escolheu amar. Durante anos caminhava pela neve, deixava panfletos escritos à mão sob as portas, falava com doçura mesmo quando era rejeitado. Aos poucos, os corações mais endurecidos começaram a se abrir. A mansidão venceu onde a violência teria falhado. Um episódio marcante foi quando um herege, conhecido por seu ódio ao catolicismo, cuspiu em seu rosto. A reação de Francisco foi apenas enxugar-se com calma e dizer: "Este é apenas um sinal exterior. Rezo para que o Senhor limpe também o seu coração." Essa resposta não foi apenas uma lição de autocontrole. Foi uma pregação viva do Evangelho. E esse homem, tocado por aquela resposta inesperada, se converteu meses depois. A vida de São Francisco de Sales nos prova que a doçura não é fraqueza. Pelo contrário, é a expressão mais elevada de força espiritual. É fácil gritar, revidar, atacar. Difícil é amar na dor, manter a serenidade na ofensa, seguir em paz quando tudo ao redor convida à guerra. Mas é nesse esforço que nos tornamos semelhantes a Cristo. Francisco nos ensina que para ser verdadeiramente forte, é preciso primeiro ser profundamente humilde. Na vida cotidiana, a ira se disfarça de justiça, de zelo, até de sinceridade. Quantas vezes dizemos: "Eu só falei a verdade", mas essa verdade saiu como uma flecha envenenada? São Francisco de Sales alerta: a verdade sem caridade é uma espada que mata. E essa morte não é apenas do outro, mas da própria alma. Porque cada explosão de raiva, cada palavra dura lançada sem amor, fere antes a quem a profere. A ira nos desfigura espiritualmente. Por isso,
Ele nos convida a cultivar a virtude da doçura como um exercício diário, não como uma emoção passageira. A doçura cristã nasce da união com Deus, da oração constante, da vigilância sobre os impulsos. E ela não anula a firmeza, pelo contrário, a purifica. Francisco dizia que é possível corrigir com energia, mas sem jamais abandonar a mansidão. Um coração que corrige com violência já se desviou do Evangelho. Para viver essa virtude, ele recomendava 3 práticas simples e exigentes: calar quando o coração estiver agitado, rezar antes de responder e oferecer a Deus o sofrimento de se conter. Parece pouco, mas essas atitudes transformam ambientes, salvam casamentos, restauram amizades, evangelizam mais do que muitos discursos. E tudo começa no silêncio interior, onde o Espírito Santo age e molda o nosso temperamento à semelhança de Cristo. Em um mundo que valoriza o impulso, a resposta rápida, o ataque imediato, ser manso, é um ato de resistência cristã. Não é passividade, é domínio de si. É amar com inteligência e coragem. É imitar aquele que, diante da cruz, não gritou, não acusou, mas amou até o fim. São Francisco de Sales nos lembra: quem quer seguir Jesus precisa, antes de tudo, aprender a ser doce, e isso custa. Mas esse é o custo da santidade. Chegamos ao ponto mais exigente da mensagem de São Francisco de Sales: transformar a própria vida num reflexo do coração de Cristo. E isso começa por um desafio radical: abandonar a ira. Não se trata de suprimir emoções humanas, mas de educá-las à luz do Evangelho. O cristão não é aquele que nunca sente raiva, mas aquele que, mesmo sentindo, escolhe não agir dominado por ela. Porque sabe que a ira mata a alma, enquanto a doçura a santifica. Quantas vezes você se deixou levar pelo impulso e depois se arrependeu amargamente? Quantas feridas você deixou nos outros, e em si mesmo, por não ter escolhido o silêncio, a paciência, a oração? Não se culpe, mas também não se acomode. Deus nos quer santos, e a mansidão é um caminho real de santidade. É hora de tomar uma decisão. Ou você se deixa moldar pela cultura da violência, ou se deixa transformar pelo amor de Cristo, como São Francisco de Sales. Ele não foi canonizado por ser conivente, mas por ser profundamente firme na caridade. Sua doçura era fruto de intensa vida interior. E você também pode trilhar esse caminho. Comece hoje mesmo. Peça a Deus a graça de conter a ira na próxima provocação, de silenciar diante da injustiça, de amar mesmo sem ser compreendido. Cada pequeno gesto de mansidão é uma vitória no mundo espiritual, uma semente de paz que o céu acolhe com alegria. Agora eu te convido. Compartilhe nos comentários uma situação em que você foi desafiado a ser manso. Como reagiu? Como gostaria de ter reagido? São nesses testemunhos que o Espírito Santo continua a agir. E se este vídeo falou ao seu coração, compartilhe. Alguém próximo de você pode estar lutando com a mesma tempestade interior. Que São Francisco de Sales interceda por nós, para que a doçura do Evangelho vença em nossos corações.